de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios, isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso.
Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. Sempre serás. As mulheres declaram ao Senhor: dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu
sempre serás, e sempre, para sempre tu serás, e sempre serás. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento de alegria, queridos, saber que todos em casa assistindo a telinha, mas com o espírito quebrantado. Com desejo de adorar a Deus, de contemplar a graça de Deus na sua vida. Porque esse é o momento de você adorar, de você festejar com o Senhor tudo aquilo que Ele tem feito por você. Deus, Ele contempla. Nós não estamos aqui no templo, mas você em casa está contemplando o coração de Deus na sua vida. Ele está se agradando do seu espírito de adoração. Nós estamos iniciando esse culto, que é o culto de louvor. O culto aonde nós prestamos a Ele o nosso agradecimento, a nossa adoração, as nossas petições, e nós confessamos a Ele tudo aquilo que nós fizemos de errado. E Ele contempla. Ele não sabe? Sabe sim. Mas você confessa e você tem uma intimidade com Ele ao confessar tudo aquilo que você passou na semana, que você deixou de entregar ao Senhor. E nesse momento, nesse culto maravilhoso, nós vamos orar, pedindo a Deus o direcionamento do Santo Espírito na sua vida e na vida de todos que fazem parte da liturgia. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces as nossas dificuldades. Tu sabes o que passamos em casa, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas nós dependemos de Ti. Meu Senhor, tem misericórdia de todas as famílias da nossa igreja, Pai. De todas as famílias que faz a Tua igreja. Entra com providência, Pai, entra com cura. Ó, Senhor, quantos enfermos, quantos irmãos estão precisando, Pai, de um apoio pessoal. Mas Tu supre a necessidade, o vazio. Tu és o Deus que entra com providência e que Tu restaura. Por isso eu te peço pelos enfermos. Te peço também pelos idosos. Meu Senhor, eu hoje, Pai, matei uma saudade que doía o meu coração. Saudade da presença do Teu povo. Dói, Pai, sabendo que nós estamos impedidos por uma causa maior de estarmos unidos, juntos. Por isso eu te peço, Pai, abençoa os idosos. Traz paz para os seus corações, Pai. Abençoa as tuas famílias. Ó Pai, preenche, Pai, o vazio no coração de cada um. Faz a Tua obra, Pai. Usa, Senhor, essa equipe de louvor, a equipe de mídia. Usa todos os ministérios para o louvor da Tua glória. Usa, Pai, a boca do pastor que vai trazer a Tua palavra hoje para nós. Que encontre guarida em nossos corações. Que os louvores, ele entre no nosso coração como bálsamo, Pai. Um bálsamo restaurador. Um bálsamo motivador. Eu te peço, porque só Tu, Senhor, pode nos trazer esse maná do céu. Esse desejo de estar na Tua presença. Ó Senhor, cuida de nós. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar louvando e adorando a Deus, que
que é merecedor de honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Que bom a gente estar junto para mais um momento de culto. Tivemos um momento aqui pela manhã. Foi um momento abençoador para as nossas vidas. O Senhor falou através do nosso querido pastor Joel, uma mensagem muito abençoadora para a igreja. E agora à noite também não vai ser diferente. Queria convidar você a chamar alguém da sua família que ainda não é evangélico, ou compartilhe o link desse culto e vamos juntos adorar o nome do nosso Deus. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do culto da Primeira Igreja Batista do Recife. Vamos louvar ao Senhor. Livre, separado para viver em comunhão como família do Senhor. Seja branco, seja negro, amarelo, qualquer cor, rico ou pobre, analfabeto ou doutor. Somos unidos uns aos outros pelo amor que vem do Pai por Jesus Cristo Salvador. Pois na cruz Ele morreu padecendo tanta dor nos seus irmãos, filhos amados do Senhor. Meu irmão, como foi bom a gente se encontrar. Eu quero te dizer que em Jesus fui feito para te amar. Um povo livre, separado para viver em comunhão como família do Senhor. Seja branco, seja negro, amarelo, qualquer cor, rico ou pobre, analfabeto ou doutor. Somos unidos uns aos outros pelo amor que vem do Pai por Jesus Cristo Salvador. Pois na cruz Ele morreu padecendo tanta dor nos fez irmãos, filhos amados do Senhor. Meu irmão, como foi bom a gente se encontrar. Eu quero te dizer que em Jesus fui feito para ti. Meu irmão, como foi bom a gente se encontrar. Eu quero te dizer que em Jesus fui feito para te amar. Que em Jesus fui feito para te amar. Que em Jesus fui feito para te amar. Aleluia, glória ao nosso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que nós somos dele e ele é o nosso amado, o Senhor das nossas vidas. Amém? Maravilhoso Deus, onipotente Rei, digno de adoração, Tu és. Das trevas me tirou, luz trouxe em meu viver. Nunca experimentei tão grande amor. Diga pra ele: eu sou teu, eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei. Só tu és meu amado Deus. Meu coração curou, agora livre sou. Dos medos me livrou com seu amor. Nós somos dele e eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar
glorificarei. Só tu és meu amado Deus. Oh, 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 e eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei. Só tu és meu amado Deus. Mais uma vez vamos cantar isso. Eu sou teu, somente teu. Minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei. Só tu és meu amado Deus. Só tu és meu amado Deus. Aleluia, Ele é o nosso Deus, o nosso amado, o nosso Senhor. Amém? E vamos continuar louvando ao Senhor esse mês, campanha de missões nacionais. Pastor Amaro está aqui com a camisa da campanha de missões, porque Ele me amou. Esse é o tema. E falar de missões é algo que está no coração de Deus, é algo que também deve estar no nosso coração, não é verdade? Então eu queria convidar você para cantar essa canção, que foi tema de uma das campanhas de missões, e nós vamos cantar ela agora novamente, que fala sobre isso, sobre o amor de Jesus, que não existe nada melhor, nada maior do que esse amor. Não há nada que explique ou algo que seja superior ao amor do nosso Deus. Antes, hoje e amanhã, todos os dias das nossas vidas, o amor de Jesus vai prevalecer, amém? Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorrisos. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Nesses tempos que temos passado, de dúvidas sobre o futuro, sobre coisas que estão por vir, a letra dessa canção resume a resposta que tantas pessoas procuram. Só Jesus, transformação e vida. Ele é a esperança da nação, Ele é a esperança para esse mundo. Só com Jesus nós podemos ser felizes por completo, verdadeira felicidade. E não nos preocuparmos com o amanhã, com o futuro, com o que está por vir. Põe a tua esperança em Jesus, põe a tua fé em Jesus. E você vai ganhar outro sorriso. Seu sorriso vai ser diferente. A sua vida, ela vai ser diferente.
Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Senhor Deus, obrigado porque Tu és, Senhor, a transformação, Tu és a vida, Tu és a cura, Pai. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a entender missões. Entender, Senhor, o Teu chamado para nós de todos os dias, Pai. Levar a Tua palavra, seja com a nossa vida, seja com a nossa contribuição, seja com o nosso agir, Senhor Jesus. Pai, obrigado porque Tu és a solução para essa nação, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti nós podemos confiar, Senhor. Porque o Senhor Deus dá esperança e o Senhor Deus dá vida, Pai. Muitas pessoas dizem, Senhor, que a esperança é a última que morre, Pai. Mas nós cremos que a esperança, ela não morre, Pai. Porque a esperança, ela é o Senhor, Jesus. Nós cremos nisso, Pai. E queremos Te louvar por isso, Pai. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. E é assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar com esse espírito de adoração. Um espírito onde cada um sabe o que Deus tem questionado, o que Deus tem falado para o seu coração. Deus tem falado, sim, de uma forma muito forte. E muita gente tem ligado para mim e tem falado do que Deus tem chamado para fazer. E eu tenho pedido calma, eu tenho pedido cautela, vamos orar e Deus continua trabalhando. Porque tudo que Deus faz, Ele sinaliza antes. E por isso que eu digo, vamos continuar sempre com o espírito de adorador. E esse momento agora é um momento de adorar a Deus com os nossos bens. Adorar a Deus com os nossas ofertas, com o nosso dízimo. Para nós devolvermos ao Senhor 10% daquilo que Ele nos proporciona viver. Então é um momento muito especial. Você pode observar que vai estar na telinha aí o vídeo, a conta Bradesco, a conta do Banco do Brasil, para que você possa ofertar. E você também pode ofertar diretamente no gasofilácio da igreja. Mas observe, a igreja não parou. A igreja na rua, fazendo missões, precisando de apoio de toda a igreja para suprir suas necessidades. Distribuição de alimentos, sopa,
cesta básica. E a gente precisa que os irmãos estejam envolvidos nessa ação missionária da igreja. A gente não pode fazer simplesmente com a vontade, a gente tem que ter o apoio da igreja. E é esse momento que você pode considerar, você pode olhar, você pode observar o coração daqueles que estão na obra, que estão fazendo a obra em espírito e em verdade. Queridos, Deus é fiel. E veja, contribua, coopere. Bradesco, Banco do Brasil. E a gente está esperando que você se levante e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero participar, eu quero ajudar. Amém? E nesse momento também, nós estamos oficializando, né, a abertura de missões nacionais, a campanha aqui na nossa igreja. Porque era para ter sido no início de setembro, mas devido à pandemia, nós tivemos que fazer adaptações e hoje nós estamos dando início a esta campanha maravilhosa. Ela vai do dia, hoje, né, dia 27 de setembro, até o dia 22 de novembro. O valor da campanha, que cada irmão deve participar, é com um valor simbólico de R$100. Esse valor, se a igreja contribuir, nós vamos atingir a nossa cota, assim como nós atingimos. Nós batemos a cota de missões estaduais e missões mundiais. E agora estamos na campanha de missões nacionais. Nós temos um certificadozinho, um documentozinho que é feito pela internet, que é a questão de um formulário virtual onde você pode contribuir. Não preencha esse formulário se você não fizer o depósito. Primeiro se faz o depósito. Segundo, o comprovante de depósito, preenche o formuláriozinho para que nós possamos identificar a campanha. Porque é muita gente, né, que vai fazer o depósito de ajuda a Quírios, nossas instituições, ao AGEM, Desafio Jovem, Cristolândia, e também de missões nacionais, mas tem que identificar cada peça. Se você vem dizimar na igreja, vem trazer a oferta, você bota no envelope missões nacionais. E esse tema, como o pastor Fernando Brandão falou, é porque ele nos amou. Ele fala muito, ele repete várias vezes que é um tema totalmente bíblico, porque é um versículo bíblico. Está em 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Não pense que você vai contribuir pensando que você está amando porque você é uma pessoa que ama, porque você quer amar. Não. É o resultado da ação de Deus em nós. Você ama porque Deus nos amou primeiro. Ele colocou no nosso coração tudo isso, participar da sua obra e viver um novo tempo, uma nova situação com Cristo Jesus. Saiba que Deus vai derramar da graça sobre sua vida. Saiba que Deus vai multiplicar tudo aquilo que você tem. Mas não faça baseado nisso. Faça por amor. Porque o tema dessa campanha é por amor. Porque Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe a todos e que Deus continue fazendo a obra no coração de cada um, vivificando o espírito missionário. Que cada um possa entender que você é um missionário. Nós estamos aqui com a equipe de missionários. E o meu sonho é levar essa banda maravilhosa para tocar na Praça de Brejo da Mãe de Deus. E eu creio que nós vamos. Porque assim Deus quer. E vamos orar nesse momento. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Porque tu tem colocado no nosso coração o desejo por missões. O desejo de buscar vidas, Senhor, nas trincheiras de Satanás. Isso é um amor que nós não podemos explicar. Não há palavras
para explicar esse amor. Não há palavras para explicar à igreja que ela precisa participar. Porque mais que nós busquemos palavras ideais para o coração das pessoas, nós sabemos que é o Espírito Santo que convence. É Ele que trabalha em nós. É o Espírito Santo que nos faz ser missionários. É o Espírito Santo que derrama amor no nosso coração para continuarmos firmes, cumprindo a tua missão. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Porque assim tu quer, Senhor, que estejamos atentos. E eu oro pela igreja que, por religiosidade, está acomodada em casa, pensando que a telinha vai trazer abrasamento, mas a palavra fala sobre a brasa, quando é tirada da fogueira, ela esfria. Eu te peço, Senhor, que assim como os idosos estão ansiosos para vir para o culto, eu te peço que tu coloque esse desejo, essa ansiedade saudável no coração da juventude. Vivifica, Senhor, os jovens, para que eles possam verdadeiramente participar do culto, se alimentar da tua palavra, receber o teu chamado, Senhor, e suprir o campo missionário. Como nós estamos precisando de vocacionados. Abençoa aqueles, Pai, que se decidiram para missões, assim como Andréa Coelho. O momento de ela partir para a Romênia está próximo, mas em nenhum momento tu deixou de usá-la. E eu te peço, trabalha o coração de Andréa Coelho. Trabalha o coração de Luzia, Pai. Maria Luzia Dias Lacerda, tua missionária, Senhor. Que ela está orando para confirmar a volta para o Piauí. Faz a tua vontade no coraçãozinho dela. E que tudo que venha acontecer seja para o louvor da tua glória. Porque nós somos teu. Nós te adoramos. Nós te queremos, Pai. Usa-nos e tem misericórdia da tua igreja. Porque a tua igreja, ela é sofredora, mas alegre e feliz contigo, porque tu és Deus, Criador do céu e da terra, e tu nos criou para o louvor da tua glória, que possamos ser instrumentos de louvor, instrumento de glória para muitos e para ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com essa canção nesse momento. Preparar os nossos corações para o que Deus quer falar para a gente através do seu servo, o pastor Edelvio, que vai estar pregando nessa noite. Vamos então a essa canção, Fruto da Graça. Canção conhecida da igreja e que nesse momento vai nos preparar nosso coração para o que Deus quer falar para nós. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano.
graça, do amor que me basta, sou teu. Um tempo, um lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um tempo, um lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu, sou teu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Durante todo o dia de hoje nós estamos sendo desafiados a pregar essa palavra que transforma. E nós ouvimos aqui o nosso pastor Amaro, então fazendo essa abertura da campanha de missões nacionais. E nós fomos desafiados, estamos sendo desafiados a levar essa palavra de diversas formas, mas não somente levar essa palavra, mas viver essa palavra. E eu gostaria então de nessa noite revisitar com os irmãos um texto que preguei recentemente, João capítulo 9, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, e dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntavam como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo agora. Vamos lá para o versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E o que antes era cego disse, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vocês não sabem de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor ressuscitou e por isso nós podemos cantar, pregar, viver abundantemente. Obrigado, Pai, porque a vida que o Senhor nos oferece é uma vida, Pai, repleta, completa, transbordante. Pai, muito obrigado e que nessa noite, Senhor, a Tua palavra, ela continue falando aos nossos corações e desta forma, Senhor, que ela possa fazer morada, nos curar e fazer de nós, ó Pai, instrumentos poderosos Teus, de proclamação de quem Tu és. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. E como eu estava dizendo, hoje, durante todo o dia, se você assistiu ao culto pela manhã, você também viu que nós fomos desafiados pelo Senhor a proclamar esse evangelho, a viver esse evangelho. Mas nessa noite eu gostaria então de dar uma outra ênfase a esse texto, uma outra mensagem que o texto também nos permite extrair, que nesse propósito que nós temos de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de expandir o evangelho, de que nós possamos ser esse evangelho, de que nós possamos viver, de que o nosso cotidiano seja esse evangelho. Isso quer dizer que muitas vezes nós somos impedidos de viver esse evangelho. Como é que você já se sentiu quando alguém, por exemplo, feriu você? Quando alguém machucou você? As feridas na alma, elas fazem
um estrago tremendo. E certamente, eu não sei se você já passou por situações assim, certamente deve ter passado, porque o sofrimento ele atinge a todos nós, mas há algo que acontece conosco quando nós somos feridos. Quando alguém fala alguma coisa e isso nos machuca, ou então quando alguém faz alguma coisa conosco na nossa trajetória, e talvez durante toda a nossa vida nós tenhamos passado por situações assim, e isso meio que embaça o nosso olhar. Isso meio que nos dá uma lente para a gente enxergar o mundo. E é terrível quando nós lidamos com alguém que foi ferido emocionalmente. Porque essa pessoa muitas vezes se torna alguém desconfiada, muitas vezes amarga, muitas vezes negativa. E o relato que nós temos aqui do livro de João, ele é muito interessante. Porque diz que Jesus Cristo, ele estava caminhando e viu um homem cego de nascença. Jesus estava caminhando e viu aquele homem. E o curioso é que Jesus Cristo nos vê. Deus nos vê. Deus ele não está cego para aquilo que se passa conosco. Ele não está longe daquilo que se passa conosco. Aliás, o Salmo 139 nos diz que, ainda que nós pudéssemos descer no mais profundo abismo, que pudéssemos nos esconder em qualquer tipo de lugar, como uma caverna, por exemplo, o Senhor nos vê. Isso quer dizer que tudo aquilo que nos aconteceu e que talvez tenha nos ferido, o Senhor também vê. O Senhor também viu. O Senhor nos conhece. E diz que Jesus Cristo, caminhando, então, se encontra com aquele cego de nascença. E nada, absolutamente nada pode escapar aos olhos do Senhor. Mas o curioso é que, na continuidade do relato, diz que os discípulos começam então a interrogar Jesus. Os discípulos perguntam, e a pergunta é uma pergunta curiosa, nós já falamos sobre ela aqui. Porque eles dizem mais, mestre, quem foi que pecou? Foi este homem ou foram seus pais para que ele nascesse cego? A pergunta dos discípulos é curiosa porque ela mostra a limitação dos discípulos. Ela mostra o quão pequenos eles eram. Ao mesmo tempo, eles estavam limitados por sua cultura, estavam presos por sua tradição, na sua tradição judaica, presos ao seu tempo. Eles, os judeus da sua época, eles criam numa tradição baseada lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, de que aqueles que pecassem, os seus filhos, até terceira, quarta geração, iriam experimentar, então, o peso de seus pais. Certamente, por serem bons judeus, participantes da cultura, temente a Deus, eles criam que, muito provavelmente, aquele homem, ou ele havia pecado, ou ele estava carregando, então, o pecado de seus pais. Mas, se ele nasceu cego, muito provavelmente, agora ele estava pagando, como dizia o Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ele estaria carregando, então, o peso de seus pais. E Jesus, a partir do versículo 3, traz uma resposta extraordinária, porque ele diz, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus Cristo, então, transcende o olhar, expande o olhar. Jesus Cristo ultrapassa os limites humanos. Jesus Cristo ultrapassa os limites do seu tempo, o limite da religiosidade do seu tempo, o limite da sua cultura, onde os discípulos viam desgraça, limitação, fadado a ser rechaçado pela sociedade, maldição, onde eles viam maldição. Agora Jesus Cristo estava vendo oportunidade, Jesus Cristo estava vendo crescimento, trabalho. É assim que Deus vê.
Muitas vezes, e talvez nesse período de pandemia, nós tenhamos começado a ficar com um olhar muito limitado. Talvez nós começamos ou tenhamos começado a ficar com um olhar muito preso às circunstâncias. Mas o olhar de Jesus, então, nos convida a transcender, a perceber que há algo maior nisso tudo, a perceber que nós podemos encontrar outras respostas nisso tudo que está nos assolando, ou então encontrar outras respostas em tudo aquilo que vem nos assolando. Muito provavelmente, toda dor e sofrimento que esse período de isolamento tem causado, na verdade, possa estar exacerbando, deixando mais evidente alguns sofrimentos que muitos de nós já vínhamos carregando, algumas feridas na alma, algumas dores do passado, algumas maldições, alguns pesares, que muitas vezes fizeram com que a nossa vida ficasse pesada de ser levada. E talvez agora tudo isso tenha ficado muito mais evidente. Mas os discípulos, então, parecem ter se esquecido do texto de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 29. Eu queria convidar você a enxergar, a ler Jeremias, a partir do versículo 31, do capítulo 31. O profeta, então, nos diz a partir do versículo 29, naqueles dias, já não mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Versículo 30, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. E a partir do versículo 31, o profeta continua dizendo, trazendo a palavra do Senhor. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33, o Senhor nos diz através do seu profeta, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. De fato, parece que os discípulos, talvez limitados pela cultura, eles não estivessem enxergando essa realidade que o profeta estava trazendo, essa promessa do Senhor, dizendo que certamente chegariam dias em que ele faria tudo novo, em que ele limparia o que estava por dentro e colocaria o novo do Senhor, nova aliança por dentro. Mas o curioso é que diante daquela pergunta dos discípulos, Jesus então responde, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. E Jesus Cristo continua. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí ele complementa, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí Jesus Cristo faz alguma coisa. Dito isso, cospe na terra, faz lodo com a saliva, aplica aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que Dante conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, mas não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Curioso isso que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo parece desafiar toda a lógica possível. Aquele homem havia nascido cego. E talvez você possa dizer o seguinte, mas Jesus Cristo fez isso porque ele tinha todo o poder. De fato, ele tinha todo o poder.
Mas o curioso é que Jesus Cristo, então, ele percebeu, diz o versículo 3. Versículo 2 ele começa dizendo, os discípulos, quem pecou? Quem, Senhor, pecou? E Jesus Cristo não estava em busca de quem pecou. Mas Jesus Cristo estava em busca de uma oportunidade com que as obras de Deus pudessem ser feitas, pudessem ficar evidentes, pudessem vir à tona. E aí então começa o alvoroço, porque aquelas pessoas parecem não entender a obra de Jesus. Porque parece que elas não conseguem perceber e enxergar que aquilo que Jeremias estava profetizando muito tempo antes, séculos antes, Jesus Cristo agora estava colocando em prática. Estava concretizando a profecia que Deus havia falado através do servo Jeremias. Jesus Cristo faz lodo, mela os olhos daquele homem e diz o seguinte: olha, meu filho, vá lá no tanque de Siloé. Um tanque distante, que quer dizer enviado. Muito tempo aquele homem passou naquela circunstância. Aliás, quantas perguntas aquele homem poderia ter feito para si mesmo? E perguntas que talvez muitos de nós fazemos. Quer ver? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor permitiu com que isso viesse sobre mim? Muitas vezes na nossa trajetória a gente faz esse tipo de pergunta. Por que isso aconteceu dessa forma, Senhor? Por que logo comigo? Por que o Senhor permitiu aquele homem nascer cego? Aquele homem nunca enxergou as cores, aquele homem nunca enxergou a luz do dia. Aquele homem era do povo de Deus. E certamente em algum momento ele deve ter se perguntado, mas por que eu, Senhor? Se o Senhor é bom, como recentemente alguém me perguntou, mas se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é misericordioso, por que Deus permitiu acontecer tudo isso comigo? Aliás, se Ele é poderoso, Ele poderia ter evitado tudo isso. Aquele cego certamente deve ter se perguntado quanto a isso. Talvez, Senhor, por que comigo se meus pais pecaram? Já que ele era daquela cultura. Mas o fato, queridos, é que o sofrimento, as nossas dores, as nossas feridas, elas terminam funcionando como uma lente para a gente. As nossas dores na alma, elas terminam funcionando como a lente a partir do qual a gente enxerga o mundo, as pessoas, a nós mesmos. Não é raro encontrar pessoas que por serem feridas, por estarem feridas, por terem sido feridas, com palavras, com gestos de pessoas. Muita gente ferida pelos seus pais, por exemplo. Gente ferida pelo cônjuge. Gente ferida pelos filhos, filhos feridos pelos pais. E o sofrimento alcança todos nós. Mas o curioso perceber é que a dor, ela termina se tornando a lente de se olhar o mundo. E isso é terrível, isso é triste, porque isso fala da nossa própria condição, de que nós precisamos de cura, de que nós precisamos ser restaurados, de que nós precisamos ser libertos, para que nós possamos proclamar. Certa vez, o escritor Larry Crabb, um escritor americano, cristão, e não sei se você já leu algum livro do Larry, mas são livros maravilhosos, profundos, extraordinários. E eu tenho alguns livros e de vez em quando eu vou lá na minha estante, pego um dos livros, quando algumas situações estão ficando muito áridas, eu vou lá na estante, pego um dos livros do Larry Crabb e começo a ler e percebo que a gente pode ter um outro olhar para as circunstâncias. E eu percebo quanta profundidade o Larry Crabb, parece que é alguém que está ali numa intimidade profunda com Deus. Mas um determinado dia, Larry Crabb percebeu que não estava bem. E no final das contas ele terminou se vendo num quarto de hospital.
ele precisou passar pelo drama de vivenciar um câncer. E ali naqueles momentos terríveis, e muitas vezes o sofrimento nos leva para um deserto em que a gente simplesmente se sente só. Embora que nós tenhamos pessoas nos ajudando, embora que nós estejamos rodeados por pessoas e que digam que nos amem, mas o deserto parece ser inevitável. E talvez tenha sido, e ele relata isso, um momento assim. Embora sua esposa estivesse acompanhando o tempo todo, mas ele diz que aquele momento era um momento de deserto, porque ele já não mais sabia o que fazer. Um homem que havia escrito tantos livros, um homem que desfrutava de uma profundidade, de um relacionamento com Deus, mas agora estava ali naquela sala fria de um hospital, tendo que vivenciar os diagnósticos seguidos de um câncer aparentemente terminal. E o curioso perceber é que Larry Crabb, então, percebe que ele não estava só, que Deus estava com ele. E que aquele momento, então, Deus começa a falar no seu coração e dizer, olha, é necessário. E amigos, isso parece contrariar toda e qualquer nossa lógica, porque nós não queremos sofrer. Porque nós não queremos passar pelo deserto. Porque, claro, todo e qualquer sofrimento nos lança para aquele lugar onde nós não temos absolutamente nenhum controle. E era assim que ele se sentia. E em determinado momento, o Senhor conversando com ele, disse, olha, esse instante está sendo necessário para que algumas coisas em você possam ser curadas. E Larry, então, começa a detalhar essas situações, coisas do passado, feridas na alma, palavras que foram ditas que feriram, circunstâncias que provocaram ferrões, situações, pessoas que passaram pela vida dele, mas que no avançar da vida a gente vai dizendo assim para a gente, está tudo bem, está perdoado, mas lá no fundo não está. E depois que Larry é curado, ele sai do hospital e ele escreve um livro extraordinário, Conversa da Alma. É o livro que Larry escreve dizendo dessa experiência com Deus. Há momentos em que o Senhor faz a gente ir para o deserto para a gente experimentar a cura. Para a gente experimentar a cura das feridas que estão na nossa alma. Assim como aquele homem que nós lemos aqui no texto de João, capítulo 9, ele precisava literalmente enxergar. Assim como ele, desde cedo, era um cego de nascença, há muitos que não conseguem enxergar uma cura para seus problemas emocionais. E por isso se tornam pessoas instáveis, inseguras, depressivas, ansiosas. Pessoas que parecem que não conseguem viver nesse mundo. Mas o curioso, queridos, é que no capítulo 10 de João, nós estávamos lendo o capítulo 9, mas no capítulo 10, Jesus Cristo se coloca como bom pastor. E para talvez piorar o drama daquele homem, Jesus se encontra com um homem que era cego de nascença. A palavra, então, nos leva para um patamar extraordinário, mas um patamar dramático, porque talvez você possa, e que esteja aí me escutando, você diga assim, mas você não me conhece. Você não sabe o que eu passei. Você não conhece a minha história. Se você ouvisse o que eu tenho para dizer para você, certamente você iria mudar de perspectiva. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus Cristo se encontrou com um homem cego de nascença. E o que é que a gente faz? O que é que a medicina diz para um homem que é cego de nascença e que procura enxergar? Querido, não tem solução. Não tem jeito. O seu caso não tem ponto de retorno. E aí se torna mais dramático porque a palavra está dizendo o seguinte: quando Jesus Cristo se encontra conosco, independentemente das nossas circunstâncias, há um ponto de retorno. A cura para as nossas feridas
na alma. E Jesus Cristo, então, se apresenta como bom pastor. No capítulo 10, terminando aquela conversa ali com aquele homem, João, ele diz, respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não teriam pecado algum, mas por que agora dizeis, não vemos, versículo 41, não é? Subsiste o vosso pecado. E logo em seguida, João nos relata Jesus Cristo dizendo, olha, em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. E Jesus Cristo então se apresenta como o bom pastor. O pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor que cuida das ovelhas. Aliás, ele diz no versículo 10 que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Para que essas ovelhas tenham vida em abundância. É curioso perceber como nós estamos em um momento da nossa história da humanidade, em que cada vez mais pessoas estão sobrevivendo. Elas estão no calabouço da existência. Elas não experimentam uma vida em abundância. E aí chega Jesus Cristo de Nazaré, talvez para a sua época, um homem translocado, um homem que dizia coisas com coisas, e aí aquele povo, em meio ao sofrimento, domínio romano, diante daquele alvoroço, Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, a elas eu dou vida, e vida em abundância. Talvez Davi tenha nos dado com detalhes a melhor imagem do que Jesus Cristo estava dizendo naquele instante. Davi era pastor de ovelhas. E todos nós conhecemos o salmo maravilhoso que Davi escreve em um determinado momento da sua trajetória de vida. O Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Isso quer dizer que o pastor, ele supre. Isso quer dizer que quando a gente acha que para a gente estar bem, precisa das pessoas, precisa das circunstâncias, precisa que o nosso ambiente ao redor melhore. Jesus Cristo está dizendo, eu supro e nada você vai ter falta. É curioso, eu não sei se você já parou para refletir sobre uma fonte. Uma fonte abençoa tanta gente. De uma fonte brota água o tempo todo. E se uma fonte não brotar uma água de qualidade, ninguém procura. Mas é curioso perceber como uma boa água que sai de uma boa fonte é sempre procurada. Assim é uma pessoa que é suprida por esse pastor. Ela sempre está doando, mas ele continua. Esse pastor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha, se esse salmo fosse vivido por tanta gente hoje, nós não teríamos tanta solidão no mundo, tanto sofrimento no mundo. Porque existe hoje muita gente precisando de descanso. Eu não estou dizendo ter um tempo de férias. Eu não estou dizendo ter um lugar em que você possa desfrutar da natureza. Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pessoas estão cada vez mais precisando de descansar a alma. De poder sentar e ainda que tudo ao seu redor esteja desabando, mas a pessoa esteja em paz. As Escrituras nos dizem de uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Não é uma paz que depende das circunstâncias. E que tem crescido, por exemplo, o número de pessoas nesse período de pandemia com tentativas de suicídio, ideação suicídia, ansiedade, medo, depressão. Cada vez mais tem sido terrível perceber como pessoas têm andado com medo. E aí chega o bom pastor e diz, eu posso fazer as minhas ovelhas descansarem
repousar a alma. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E a gente só entende o que é refrigerar a alma quando a gente está aflito. Sabe aquela situação em que nós estamos nos sentindo tão perdidos, mas tão perdidos, que a gente procura em algum lugar uma solução e quando alguém chega com uma solução, a gente diz, nossa, agora estou mais tranquilo. Agora eu posso dormir em paz. É assim que o bom pastor faz. Mas ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o bom pastor dá proteção. O bom pastor, ele, quando a gente está se sentindo perdido, quando as nossas emoções nos fazem nos sentir perdidos, como Larry Crabb estava se sentindo perdido. Em alguns momentos no livro dele, ele cita, olha, foi um verdadeiro vale da sombra da morte. Dizem que lá em Israel existe de fato, ou pelo menos existia na época de Davi, o vale da sombra da morte. Era um vale perigoso, era um vale sombrio, porque muitos salteadores, e você sabe, naquela época as pessoas faziam muitas viagens a pé, longas distâncias. A gente não tinha um serviço de transporte como nós temos hoje. Sabe-se lá que o de hoje também não é isso tudo, mas naquela época, na época de Davi, as pessoas precisavam fazer essas caminhadas a pé. Os riscos eram maiores. Mas o vale da sombra da morte era um risco de vida. E o salmista diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É curioso porque me espantou o fato de outro dia, não faz tempo, umas 2 semanas, uma pessoa escrever ao vivo dizendo que já não mais se sentia viva. Perambulava pelo mundo. A gente acha que isso está distante da gente. Mas situações do passado trouxeram tanta ferida emocional àquela pessoa que agora ela estava se sentindo zumbi nesse mundo. Mas ele continua, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor dá segurança, dá direção. Nós estamos em uma época em que as pessoas, praticamente a maioria esmagadora delas, tem celular na mão, tem aplicativos de direção, que elas têm a possibilidade de conversarem com pessoas de qualquer parte do mundo, terem acesso a conhecimento, terem acesso a pessoas. Mas nós nunca estivemos em um tempo onde é grande o número de pessoas sem direção. Pessoas inseguras, pessoas desesperadas, pessoas querendo tirar a própria vida. Aquele cego que se encontra com Jesus, ou melhor, e aí eu quero corrigir essa frase que eu acabei de dizer, aquele cego que foi encontrado por Jesus. Guarde isso. Aquele cego que foi encontrado por Jesus. Ele nunca mais foi o mesmo. E aí o curioso perceber é que Jesus Cristo, ao se encontrar com aquele homem, Jesus Cristo, ao fazer aquele milagre, muitas vezes nós ficamos preocupados e presos ao milagre que Jesus Cristo pode e deve fazer nas nossas vidas. Mas eu gostaria de trazer para você, então, uma primeira aplicação disso. É que Jesus Cristo nos vê, querido. Jesus Cristo nos vê. Tem sido curioso perceber o quanto esse momento em que nós estamos vivendo agora tem sido um diferencial para tantas pessoas. Para umas tem sido um momento de morte, porque elas se sentem só, elas se sentem perdidas, elas se sentem acuadas, desesperadas. Mas para outros tem sido um momento de vida, um momento de perceberem cada vez mais perto o Senhor, perto. Tem sido um momento para elas perceberem que o Senhor está com elas. E olha como é que é a perspectiva de Jesus. Versículo 3 do capítulo 9. Não, mas ninguém pecou aqui. Nem ele, nem seus pais. Mas observem bem, discípulos. Observem bem o que eu vou dizer agora. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
Já pensou nisso? Enquanto os discípulos, enquanto aquela sociedade via naquele homem não mais solução, aqueles discípulos viam maldição ali. Jesus Cristo veio uma excelente oportunidade de que as obras de Deus pudessem ser feitas, que as obras de Deus pudessem ser realizadas. E Jesus Cristo então se coloca nesse lugar e diz: não, vamos fazer a obra de Deus agora. Não, não é o fim. Nós não estamos limitados pelo tempo. A nossa história, a história desse homem não limita. Eu estou aqui. Ele diz isso. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele diz isso. E ele vai lá e faz a obra do Pai. Interessante perceber que a cura que Jesus Cristo realiza, a cura que o Senhor realiza, ela não visa somente nos tirar do infortúnio. As suas intenções são muito mais amplas. Queridos, pare um momento. Olhe para a sua história. Olhe para as suas dores. Jesus Cristo então se encontra com você. Se encontrou com aquele cego. E para aquele cego não havia mais solução. Jesus Cristo então diz assim: não, mas hoje você está vendo que é o fim, eu estou vendo que é o começo. E quantas pessoas feridas ainda se revolvem das suas feridas? Quantas pessoas marcadas por seu passado ainda estão envoltas com seu passado? Quantas pessoas que foram feridas por palavras, por ações, ainda estão vivendo naquele passado? E Jesus Cristo está dizendo: não, mas a cura que eu quero fazer em você não é simplesmente um momento de uma cura pontual. Não é simplesmente liberar você do seu passado. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vi tudo o que aconteceu. Mas a boa notícia que eu trago para você é de que tudo isso que aconteceu com você, eu quero que você enxergue a partir de um outro olhar, a partir de um outro patamar. Eu vou fazer com que tudo isso que aconteceu com você e que lhe aprisionou até hoje, possa fazer com que meu nome seja proclamado. É exatamente isso que acontece com aquele homem. Aliás, eu tenho a impressão de que foi exatamente isso que o apóstolo Paulo entendeu quando Jesus Cristo chamou. Porque você lembra que Paulo saiu ali de Jerusalém com cartas para prender cristãos a caminho de Damasco, e no caminho de Damasco, quando Paulo estava ali ardendo de raiva por aqueles cristãos, aqueles traidores, aquela seita, estava contra o Mestre, contra Deus, Jesus Cristo então se encontra com ele. E Paulo então começa uma caminhada com Cristo. Em um determinado momento do ministério do apóstolo Paulo, por diversas vezes ele foi aprisionado. Mas em um momento específico, ele escreve então aos irmãos de Filipos, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. E agora fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, ter sido expulso, açoitado na cidade de Filipos. E ele segue o caminho dele. E agora então, em um outro lugar, Paulo preso, sem expectativas, não sabendo o que vai acontecer. Os irmãos de Filipos preocupados com Paulo. Mas Paulo então escreve para os irmãos: meus irmãos, versículo 12. Eu quero que vocês tenham ciência de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ao invés de ele lamentar as dores, ao invés de ele lamentar o sofrimento, mas ele diz: meus irmãos, eu estou aqui preso, mas observem o seguinte: por causa das cadeias, o Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda, de todos os demais, e mais. Não bastasse o fato de que eu estar sendo preso por causa do Evangelho,
eu estou tendo a oportunidade de pessoas conhecerem aqui onde eu estou, na prisão, o Evangelho, mas os irmãos estão sendo estimulados no Senhor, por causa desse meu aprisionamento, a ousadamente falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que perspectiva! O apóstolo Paulo entendeu aquilo que Jesus Cristo estava fazendo na vida daquele homem. Aquilo que parecia ser morte, desespero, ruína, finitude, agora estava sendo uma oportunidade para que Cristo pudesse ser conhecido. É isso mesmo. As nossas trajetórias dolorosas, os nossos espinhos, as nossas dores, quando colocadas, quando elas se encontram com Jesus Cristo, elas são uma oportunidade de Jesus Cristo passar a ser conhecido por todos. A cura que o Senhor realiza não visa somente a nós. E nós precisamos então olhar, e Jesus Cristo nos convida a isso, a olhar as nossas dores a partir de uma perspectiva cristã. E que perspectiva é essa, irmãos? Que perspectiva é essa? É que as dores, os sofrimentos, eles são um ambiente para que a gente enxergue quem Cristo é. É curioso, há um tempo atrás, porque o relato bíblico, muitas vezes, ele é feito numa velocidade grande e a gente não vai percebendo alguns detalhes. Mas se a gente sentar um determinado tempo e começar a ler esses relatos, começar a deixar a nossa imaginação, a nossa mente santa trabalhar, a gente vai começar a perceber que há muito mais por trás dessas letras. E há um tempo atrás eu estava assistindo a um seriado que falava sobre os milagres de Jesus. E foi curioso como a pessoa que montou aquele episódio em que o homem cego de nascença se encontrava com Jesus. É que aquele homem começou desde cedo a ter um cotidiano de sofrimento, escanteado por todos, carregando sobre si o estigma da maldição, não sendo bem-vindo nos lugares. Como é difícil a gente não ser bem-vindo nos lugares. Muita dor. O homem, naquele jeito, naquela sociedade, naquele tempo, não poderia formar família, não poderia entrar no templo, não poderia ser chamado de adorador. E o curioso, irmãos, é que o texto não diz quanto tempo aquele homem ele durou cego. Mas aqui, a partir do versículo 19, diz que os pais dele foram chamados. E diz que ele já era de maior, que ele poderia responder por ele. Isso quer dizer que no mínimo 19, 20 anos, 21 anos, aquele homem passou cego. Mas Jesus Cristo se encontrou com ele. E isso é uma excelente notícia para nós. Porque isso quer dizer que não haverá sofrimento que durará para sempre. Porque Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai nos encontrar. E talvez esse dia possa ser hoje. E Jesus Cristo nos encontrando vai mudar a nossa história. Versículo 3 diz, não foi ninguém que pecou aqui, mas foi para que se manifestasse nele, a obra de Deus. E o curioso, versículo 25, me acompanhe, o próprio homem que era cego antes, ele começa a dizer, olha, é o seguinte, se esse homem que me curou era pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí aquelas pessoas que se encontram com Jesus, quando elas começam a colocar suas dores, seus sofrimentos diante dele, elas vão começar a experimentar uma mudança radical em suas vidas. E aí elas vão começar a testemunhar e dizer o seguinte, olha, eu não sei o que é que ele fez, uma coisa é certa. Eu era uma pessoa assim, olha como eu estou agora. Eu era uma pessoa depressiva, olha como é que eu estou agora. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, talvez a gente diga isso. Eu era uma pessoa que vivia amarrado, olhava o mundo com a lente do meu sofrimento. Senta aqui para eu te contar a história.
Mas quando eu encontrei esse Jesus de Nazaré, pronto, é isso. Versículo 38, observe o que é que ele diz: creio. Creio sim, Senhor. Versículo 39 diz que ele adorou a Jesus. As dores e situações que nos atingem podem sim ser vistas a partir de uma perspectiva cristã. E que perspectiva é essa? Elas são um ambiente para que nós enxerguemos quem Jesus Cristo é. E quando nós enxergamos quem Jesus Cristo é, tudo, absolutamente tudo em nós, passa a ser modificado, ressignificado. Mas talvez a coisa mais importante que a gente possa dizer desse texto, certamente, Jesus Cristo se encontra com aquele homem era cego de nascença. Jesus Cristo então faz lodo, cura aquele homem, manda ele para um tanque longe, e depois Jesus Cristo some da vista daquele homem. Quando aquele homem é expulso então do sinédrio, do templo, Jesus Cristo se encontra novamente com ele e diz assim: olha, você crê no Filho do Homem? E essa conversa de Jesus Cristo com aquele homem é curiosa, porque a cura daquele homem serviu para que ele agora fosse o instrumento de Deus para curar outros. E esse talvez seja o maior milagre que Jesus Cristo faz em nós. Não é incomum nós encontrarmos pessoas dizendo o seguinte: mas você não sabe da minha história, eu era assim. E às vezes a gente ouve alguém dizer assim: mas olha lá, está andando com a Bíblia. Fulano agora é crente, mudou. Mas será que ele mudou mesmo? E o tempo vai passando e você vai percebendo que a pessoa mudou. Foi curada, foi transformada, nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A cura serve também para que o curado seja instrumento de Deus para curar outros. E o curioso é porque aquele homem que era cego, ele agora começa então a falar com aquelas pessoas que conheciam a lei, que conheciam Moisés, que conheciam o profeta Jeremias, mas que não conheciam Jesus. Aquele homem que havia sido cego, que foi curado por Jesus, agora então começa a questioná-los. Versículo 27 diz assim: mas eu já disse para vocês e vocês não atendem. Por que vocês querem ouvir outra vez? Porventura vocês querem também se tornar discípulo deles? Eles injuriavam aquele homem, mas no versículo 30 ele diz: nisto é de estranhar que vocês não saibam de onde ele é. Mas contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade e este atende, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O homem agora se tornou missionário. O homem agora, que precisava de cura, foi curado e agora é instrumento de Deus para curar outros. Essa é a dinâmica de Deus, queridos. Tudo aquilo que nos aconteceu, tudo aquilo que nos feriu, quando nós colocamos agora diante do Senhor, no altar do Senhor, quando nós nos encontramos com Jesus, essa é a dinâmica de Deus. Ele vai nos curar, para que nós sejamos instrumentos de cura para outras pessoas. Eu queria convidar você a olhar agora seu passado. Aquelas pessoas que lhe feriram. Aquelas pessoas que talvez tenham até lhe amaldiçoado. Aquelas pessoas que destruíram a sua vida. Talvez você tenha vivido nesse lamaçal, nessa história toda até hoje. Mas Jesus Cristo quer curar isso. E Ele quer curar isso não simplesmente para que você somente tenha uma vida abundante, mas ser curado para curar outros. Foi exatamente isso que Jesus Cristo estava dizendo. Ele cura o homem e envia esse homem agora para o tanque de Siloé,
que quer dizer enviado, e missionário quer dizer o que é enviado. O missionário é alguém que foi enviado. Para falar o quê? Para falar aquilo que Deus fez na vida dele. Aliás, talvez o salmista, em um momento em que os céus tenham se aberto para ele, em uma profunda comunhão com Deus, ele tem escrito exatamente isso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 19. O salmista ele diz assim, olha, é maravilhoso perceber como os céus eles proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você olhar para cima, se você olhar no dia, qualquer dia à noite, olhar as estrelas do firmamento, você vai perceber uma harmonia em tudo isso. Se você olhar uma bela paisagem, você vai perceber como a natureza proclama a glória de Deus. Extraordinário. Mas ele avança no Salmo dizendo, olha, existe uma coisa mais extraordinária ainda. São os preceitos do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, é maravilhosa. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela alegra o coração. Ela é pura, ilumina os olhos, diz ele no versículo 8. É límpido. Mas ele termina o Salmo dizendo que de todas essas coisas que o Senhor fez, a mais extraordinária dos milagres é um coração transformado. É alguém curado. Ele diz no versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre. Livre de tudo. Livre da grande transgressão. E ele conclui o Salmo dizendo, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, Redentor meu. Alguém curado das feridas emocionais. Alguém agora que está pronto para pregar o Evangelho. Alguém agora que está pronto para anunciar o Evangelho. Alguém que está pronto agora para ir. E nós estamos então começando a campanha de missões. E o nosso desafio é viver essa palavra. O nosso desafio é no nosso cotidiano partilhar Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser esses instrumentos poderosos de Deus, curados para curar os outros, transformados para transformar outros, cheios de paz, de alegria, para levar uma mensagem de paz, de alegria. Deixa Cristo curar você. Gosto do hino, quando ele nos convida a cantar, Cristo me amou e me livrou do meu passado, me livrou das minhas agruras, me livrou da minha cegueira, me livrou das minhas dores, dos meus sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo, talvez cantando em um momento, em uma outra forma de hino, com outra letra, diz o seguinte, olha, deixando as coisas, lá em Filipenses, avance na leitura, você vai perceber isso. Ele diz, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Que é Cristo, soberano, o meu alvo. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Sim, foi seu querer, o seu poder. Sim, Cristo Salvador me transformou. O Senhor nos cura, nos fazendo enxergar quem Ele é. Queridos, há uma obra que o Senhor está fazendo no mundo. E a maior obra que o Senhor está fazendo no mundo é abrir os nossos olhos, abrir os olhos de pessoas, para que elas enxerguem quem Ele é. E enxergando quem Ele é, serão curadas de suas feridas, de seu passado, de suas dores, de seus traumas, de seus medos. E essas pessoas, como eu e você, que já nos encontramos com esse Cristo que salva, seremos instrumentos poderosos para fazer a missão, para cumprir a missão que o Senhor está nos propondo. Curados para curar.
curados para ir, curados para fazer outros enxergarem quem Cristo é. Que o Senhor nos abençoe, que nos faça ser instrumentos poderosos nas mãos dEle, para a glória dEle, para todos sempre, até aquele dia em que Ele voltar, que nós veremos então que valeu a pena entregarmos tudo a Ele e agirmos na missão que Ele nos deu, de fazer com que outros sejam curados para a glória dEle. Cristo nos amou, nos livrou e o seu imenso amor nos transformou. Louvado seja o Senhor. Você pode entrar em contato conosco se você quer entregar a sua vida a Jesus. Nós queremos lhe ouvir, nós queremos lhe receber e nós queremos caminhar com você. Jesus Cristo é a solução, como nós cantamos aqui. Jesus Cristo pode transformar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Não há problema, não há passado que Ele não mude. É para isso que Ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. Você está vendo aí o telefone, você pode entrar em contato conosco. Nós queremos caminhar com você e ajudar você nessa caminhada de encontro com Cristo, de aprofundamento de um relacionamento com Ele e ter as suas feridas saradas, restauradas. Entregue sua vida a Jesus, porque assim você terá a melhor forma de viver uma vida, única forma de viver abundantemente. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor nos dê uma semana na presença dEle, desfrutando de uma vida abundante. Que o Senhor nos abençoe.
que Deus não resolva. Seja o problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras, não há tristeza maior que Ele não mude. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Ele é certeza que há no meu viver. Vinde a mim como está.